Hare Krishna. Estou aqui com Chandramukha Maharaj, no Paraíso dos Pandavas. Maharaj, primeiro, é sempre um enorme prazer ter o senhor aqui no Paraíso. Eu agradeço muito a sua presença aqui novamente. Eu agradeço também, adoro vir aqui. A gente sempre tem papos legais e atmosfera aqui, né? É modo da bondade total. Então é um prazer estar aqui. Obrigado. Maharaj, completou-se um ano do seu projeto Lapidar e o mesmo parece estar tendo um sucesso incomum. Em poucas palavras, o senhor pode descrever o que é o Lapidar? A ideia desse projeto surgiu da experiência da gente estar viajando, palestrando, especialmente nas universidades, em grupos, em estúdios de yoga, e a gente sempre vê que quando a filosofia nossa é apresentada com muito respeito, assim, de uma forma assim, impor nada, e os conceitos nossos são muito atrativos, o canto, a filosofia de um modo geral, o modo de vida que a gente propõe, as pessoas realmente gostam, adquirem livros e CDs, e fica sempre aquele gostinho de quero mais, né? Então eu fiquei pensando como a gente pode amarrar no bom sentido essas pessoas e fazer com que elas tenham uma continuidade. Porque a gente sabe, a filosofia védica, de um modo geral, ela se divide em 3 caminhos. Tem o caminho do karma, o caminho de jnana e o caminho de bhakti. Ou seja, nem todo mundo está pronto a só seguir bhakti. Por isso existem outros caminhos, né? Então a ideia do lapidar é uma ideia de você respeitar o momento de cada um, respeitar até as convicções que as pessoas têm, não querer converter ninguém. De fato, eu não quero criar um conceito estereotipado do que é devoto. Eu acredito que a pessoa tem que ser um devoto do jeito dela, ela tem que compreender a filosofia por conta própria, evidentemente, tem que se basear no Siddhanta e nos mestres antecessores, mas ela tem que aprender a praticar isso na sua casa, onde quer que seja. Então eu vejo que quando o Prabhupada iniciou a sua missão nos anos 60, as pessoas em condições de entender e de praticar Bhakti Yoga eram jovens, bem jovens mesmo, tinham abandonado assim, a família, toda aquela história de contracultura, estavam praticamente todos com mochila nas costas, indo para os festivais, e é um tipo de pessoa. Hoje em dia, as pessoas em condições de entender e praticar são empresários, são universitários, estão praticando já yoga, estão antenados, são pessoas diferentes, né? Então eu acho mais importante a gente levar a consciência de Krishna para essas pessoas, tentar transmitir o conceito de sagrado, que a nossa literatura é muito forte, e aplicar isso no dia a dia delas. Então eu viajo, dou uma palestra, no final apresento o projeto, a gente sempre consegue formar um grupo. Inclusive as pessoas perguntam, quantas pessoas, né? Aí eu falo, olha, no mínimo uma, porque menos de uma acho que não vai dar certo. Então mesmo que às vezes o grupo é menor, mas é um grupo comprometido, interessado mesmo, e aí são reuniões quinzenais ou semanais. No primeiro momento são 25 lições sobre Bhakti, eu estou preparando 25 lições do Bhagavad Gita, e um outro livro que são as 26 qualidades do devoto, que eu coloquei com as 26 facetas da alma diamante, né, que é tipo uma brincadeira que eu faço. Então é muito simples, é um programa que pega muito fácil, chegou em lugares que a gente ia demorar muito para chegar, especialmente se a gente quisesse abrir um centro cultural e alugar um espaço e colocar alguém, acho tudo muito difícil. Então eu vejo que esses facilitadores de yoga, especialmente, são aliados muito fortes, já estão lá na frente, são pessoas com condições de apoiarem demais a nossa proposta. Basta a gente respeitar também, né, assim, a opinião, a convicção, não querer impor e criar esse ambiente mais horizontalizado, onde todo mundo não apenas estuda, mas discute a aplicação prática da essência da filosofia, sem se preocupar com detalhezinhos que realmente não vão fazer muita diferença. Maharaj, hoje, quantas pessoas estão participando do Lapidar, sua estima? Olha, eu acho que o menor grupo deve ter umas 6 pessoas e o maior grupo deve ter umas 36 pessoas. E somos quase 40 grupos, eu não calculei.
mas é um bom número, né? Você acha que uns 800 seria essa média? Você acha de 20? Talvez uns... Eu acho que até um pouco, acho que bem entre 600 e 800, acho que um pouco menos de 800. É muita gente, né? É muita gente para um ano e eu só não fiz mais grupos porque eu que sou a pessoa que estou encabeçando e que tenho que fazer um primeiro contato. Se vocês acompanharem a minha agenda, eu viajei muito. E mesmo assim, tem muitos lugares que eu ainda não pude ir. E no início, só para, assim, até para talvez inspirar alguém, né? Como eu fiz no início? Eu pegava uma cidade qualquer uma cidade, Anápolis, que é aqui do lado, procurava lá no Google, Yoga Anápolis, fazia contato, oferecia uma lista de palestras já bonitinhas, com um releasezinho, ou uma noite de mantra, um satsanga, sempre tinha um retorno, ia no lugar, começava. Então acho que dá para fazer isso em praticamente qualquer lugar. O senhor escrevia sem contato, sem saber nada, só pela internet mesmo, e oferecia uma palestra gratuita, é isso? Falava, eu sou o fulano, está aqui uma lista de palestras, um cardápio de palestras, e ia lá, sair sem comprar nada, custo de viagem, nada. Eu estou oferecendo aqui umas palestras, eu ia lá, o pessoal juntava o grupo deles. Né? Geralmente as pessoas perguntam, o que você precisa? Eu preciso da passagem, de hospedagem, uma coisa assim. Então eles ofereciam passagem. Se é um lugar próximo que eu já estou, já indo, por exemplo, eu falei em Anápolis, né? Se eu procurar Anápolis, porque eu já estou ali com um programa em Brasília, em Goiânia, que aí tudo bem, né? Mas em alguns lugares não. Então, como, por exemplo, eu fui à Vitória da Conquista, a universidade pagou a minha passagem de mais 2 brahmacharis, a gente fez um movimento lá, conseguimos fazer 2 grupos, um para professores e outro para alunos, então tem lugares que... E o senhor ia com a intenção, a proposta inicial era fazer 1 ou 2 palestras, e aí lá o senhor falava do lapidar, é isso? Exatamente. Já juntava o grupo, aí no final o senhor falava? Assim? Depois de falar sobre Bhakti, dar uma palestra falando, né, da ideia, no final eu dizia, olha, eu tenho um projeto, apresentava o projeto, e acho que não teve nenhum lugar que eu não consegui dar continuidade, foi sempre legal mesmo. E aí você teria que voltar então você formava o grupo e falava, então vou ter que voltar para a gente começar. Em alguns lugares eu enviei algumas pessoas, tem bons brahmacharis que sabem conduzir, eles também estão me ajudando muito. E em alguns lugares, eu nem esses brahmacharis, nem eu, próprio facilitador local, por exemplo, em Londrina, eu já até te comentei isso, eu não dei nenhuma aula lá até hoje. Entende? E Volta Redonda eu só cheguei na 5ª aula. Então essa é a próxima pergunta que eu ia fazer, porque isso me parece uma coisa muito especial desse programa, que ele não requer um devoto experiente liderando ele já é ele por si só já anda com suas próprias pernas. Eu confio muito na filosofia, eu acho que ela se impõe no bom sentido com o tempo. Então, a experiência que eu tenho é que na primeira aula, as pessoas fazem muitas perguntas, você sente que elas estão ainda tentando, né, entender, mas o quebra-cabeça vai se formando. A segunda aula fala dos Vedas, do Bhagavad Gita, assim, da diferença, né, do conhecimento autorizado védico, um pouco do Parampará, e as pessoas já começam a ver, opa, estou com um material muito interessante. E também outra coisa, às vezes um devoto experiente, a gente teria que definir melhor isso, né? Porque às vezes um devoto experiente, ele é experiente, mas ao mesmo tempo ele tem essa natureza muito vertical, de querer assim convencer, impor, uma coisa meio dogmática. Isso é um inimigo desse tipo de programa. Então, às vezes um facilitador de yoga que tem a habilidade de aglutinar pessoas, ele às vezes se torna um lapidador muito bom. Eu tenho dado exemplo que eu acho que o nosso movimento tem tudo para explodir, eu tenho fé absoluta, mas somos novos, temos que ser realistas, e é muito difícil você transformar uma pessoa. Ou seja, uma pessoa vem, se torna um devoto, se vem residir dentro de um templo, você vê ela, se ela é um pouco bitolada, é um pouco fanática, é um pouco crítica, é muito difícil você mudar isso. Então, nesses espaços de yoga, você já pega pessoas que já têm uma educação legal, uma inteligência, um nível. Depois você coloca a cereja no bolo. Né? Eles vão entender Krishna, vão entender Bhagavad Gita de uma forma mais abrangente, e essas pessoas estão muitas vezes mais à frente do que alguns assim chamados devotos experientes
que, sabe, eu acho que não respeitam muito, são muito críticos com todos os gurus e todas as linhas. Isso não tem nada a ver com lapidar. Nada a ver com a vida espiritual. Eu acho que não, né? Maharaj, o senhor está vendo que o lapidar realmente funciona no sentido que as pessoas estão entrando cada vez mais na consciência de Krishna e praticando, fazendo japa e seguindo, Exatamente. Estudando os livros da consciência de Krishna. O senhor está vendo isso? Estou vendo isso. Algumas pessoas já pediram abrigo, algumas estão fazendo o curso Bhakti Shastra, né, do Instituto de Aladurta, algumas estão fazendo já o curso de discípulos. E com certeza estão assistindo seus vídeos, os vídeos do Vedanta 108, estão interagindo, adicionando devotos e começando assim, a entrar nesse mundo, né? E eu não tenho pressa, eu não acho que a gente tem que agora repetir o erro do início do movimento, da gente querer um resultado muito imediato. Eu acho que eu acho que agora a gente tem que pensar a médio e longo prazo e atrair um pessoal com uma estrutura psicológica e até material melhor. É o que eu falei, cereja no bolo. Procurar quem já é bolo. Maharaj, esse projeto é realmente inovador, né, na ISKCON, né? Quer dizer, a gente estudou um pouco da história da ISKCON, a gente conhece, o senhor é a história da ISKCON, né? O senhor viveu a história da Faço parte, né? Faz parte, né? E é realmente inovador, né? Um projeto assim que tem essa dimensão, essa característica de quase como que uma franquia, né? Uma coisa que as pessoas podem ir pegando e aplicando. E o que é mais interessante, ele é replicável. Como você falou, tem 40. Quer dizer, o senhor é tem alguns brahmacharis ajudando, mas tem 40 programas espalhados em diferentes estados, né? Então isso é muito interessante, não é? Isso é uma coisa bem inovadora. Embora né? seja inovador, eu acho curioso ser inovador, porque se você for ver, quando o Prabhupada fundou a ISKCON, tinham meia dúzia de pessoas ali junto, nem eram devotos, eram mais amigos para ensinar, você sabe a história. Mas o que ele colocou? A primeira coisa é propagar sistematicamente a consciência de Krishna. E até hoje, passaram 50 anos, eu não sei se a gente tem programas tão sistemáticos assim. Mesmo entre nós ou para nós, eu quis dizer para o público, né? Às vezes nossa literatura cai de paraquedas, assuntos assim que não é uma coisa tão didática, diria assim, porque a maioria dos livros são palestras que os devotos reuniram e compilaram, e muitas vezes devotos que há 50 anos tinham 20 aninhos de idade, queriam pegar temas polêmicos para poder assim, cutucar as pessoas. Então eu acho que a gente precisa de uma literatura mais didática e uma apresentação mais sistemática. Então o Lapidar são os 5 temas mais importantes, não são temas que eu escolhi. Chaitanya Mahaprabhu disse, ou seja, Hari Kirtana, o cantar do santo nome, Bhagavad Shavana, ouvir sobre Deus, estudar as escrituras, a coisa do Shruti, né? De receber o conhecimento dos Vedas, viver no lugar sagrado, que eu faço uma adaptação para proteção espiritual, porque não quero que todo mundo abandone tudo e pense em viver em Vrindavana, né? Depois tem Mutseva, que é adorar a deidade, que eu acho que é um tema muito específico. Então eu coloquei como ID do Lapidar, que é a interação com Deus de uma forma mais abrangente. E o último é Sadhu Sangha, associação com os devotos, que eu coloco como associação favorável. Então só para voltar um pouquinho, o L é limpeza do coração, são lições sobre o cantar. Como cantar, o que é a japa, o que é um bhaja, os 3 estágios, o significado e a ciência do cantar. O A é autoconhecimento, ligado à ideia de você estudar os Vedas, o que são os Vedas, o papel do Bhagavad Gita, os elementos fundamentais da filosofia, os pontos mais importantes, né? O P é proteção espiritual, o ID do Lapidar, interação com Deus de uma forma mais abrangente, e o último A é associação. Aí depois de 5 aulas de cada um, tem o repassar a experiência, que é o R. Você tentar orientar as pessoas para nem serem fanáticas e aprenderem a lidar com a novidade delas de serem pessoas espiritualistas, como lidar com a família, com todo mundo, e também como, sabe, ajudar a propagar. Passar para frente também. Então, eu acho que ficou amarradinho. Ficou muito legal. E é uma coisa que, não sei, eu tô nessa já há muito tempo, eu gosto disso, eu gosto de passar a mensagem, e há muitos anos eu tô, poxa, a gente precisa, de alguma forma eu vejo que pessoas incríveis escorrem pelos dedos, né? Pessoas ótimas que poderiam estar cantando, lendo os passatempos de Krishna, oferecendo alimento, mas alguma coisa de errado a gente faz que as pessoas acabam indo embora.
Então tentei encontrar um jeito de mostrar que é mais fácil ser devoto do que parece, desmistificar um pouco essa coisa, né? E o resultado está ótimo, né? Tem que aproveitar o momento, né? Maharaj, mudando de assunto, o senhor está completando 30 anos de sannyas em 2016, correto? 86 são 29 anos atualmente. Como que tem sido viver? É um voto estrito, é um voto rígido, público, né? Um voto tão rígido, tão público. Como é que tem sido viver com um voto desses assim por 30 anos? O senhor começou muito jovem, né? Que é bem normal, até hoje na ISKCON é proibido, né? Ou agora hoje na ISKCON a idade mínima é 45 anos para tomar sannyas. O senhor tomou sannyas com 27 anos, né? Chaitanya Mahaprabhu tomou com 24, tomou com 27. Como é que tem sido viver? Eu atrasei um pouquinho. Como é que tem sido viver assim com um voto tão severo, tão público? Eu acho que quando a gente fala em votos, né? Não só o voto de sannyasi, o voto de grihasta, os 4 votos que a gente faz, ele é uma consequência, né? De uma nova proposta que você tem para a sua própria vida. A gente sabe disso. Uma pessoa que se torna consciente de Krishna, ao mesmo tempo ele não vai querer compartilhar de crueldade com os animais, com promiscuidade, né? Porque são escolhas. Ou você quer construir o pilar da compaixão, ou você vai ser cruel. Você tem que escolher o que você vai fazer, né? Não dá para você ser cruel e querer construir o pilar da compaixão. Ou você ser um drogadito, um cara ligado a drogas e desenvolver uma consciência de austeridade e disciplina. Então, eu agradeço e devo isso à inspiração que eu recebi de Acharya Deva. Acharya Deva me convenceu que o que a gente tem que fazer é participar ativamente da propagação da consciência de Krishna, porque Prabhupada pediu isso, Prabhupada foi o exemplo disso antes dele, os Acharyas e Chaitanya Mahaprabhu, é o movimento de Sankirtan, e porque eu me joguei nisso desde o início, a experiência de prazer é muito grande, eu adoro fazer isso, às vezes você tem evidentemente desconfortos físicos, né? Você é austero, certas coisas, mas é a vida que eu pedi a Deus. Eu gosto de fazer isso. Eu não me vejo fazendo outra coisa. E nenhuma fase da minha vida espiritual, eu já estou no movimento há 36 anos, né? Estou fazendo agora em julho, eu fiz outra coisa. Se eu fiz outra coisa, administrar um templo, ou ser secretário regional, ou cuidar de um projeto como o Vrajabhumi, foi sempre a serviço desse serviço maior, que é representar bem o movimento, tentar mostrar para as pessoas que é fácil ser devoto, né? Então, como eu adoro fazer isso, eu acho que a Acharya Deva injetou essa inspiração, né? Então, para mim, porque como você sabe, uma pessoa, se ela se casa e ela quer fazer isso, de viajar e propagar, ela vai criar uma ansiedade na esposa, nos filhos, acho que não funciona. E ao mesmo tempo, você é casado, você sabe, tem austeridade, né? Mas você leva essa sua austeridade numa boa, porque encaixou com você e você está fazendo um ótimo serviço missionário dentro da sua natureza. Então o que encaixou para mim foi isso, e o que para uma pessoa do lado de fora enxerga como austeridade, para mim faz parte, está encaixado, tá dentro, é um prazer mesmo, eu acho, eu me vejo bem encaixado. Maharaj, o senhor até por causa do lapidar, nesse intuito, o senhor tem viajado muito mesmo. Isso até oferece um certo risco à saúde, né? A gente tem visto outros grandes devotos no movimento que acaba tendo um problema físico de tanto viajar, de estresse, o corpo acaba não aguentando, né? A idade vai avançando. O que o senhor está pensando assim? O senhor está pensando em, de repente, diminuir esse ritmo? Como é que o senhor está vendo isso? Eu já mudei, fiz um ajuste esse ano, porque no final do ano realmente eu estava muito cansado, fiquei até preocupado que estava com problema de coluna, mas não era. Era só cansaço, aí massagem, quiropraxia resolveu o meu problema. Então qual é o ajuste que eu fiz? Eu fico uma semana em cada lugar agora. Eu não fico mais 2, 3 dias como antes. Aí nessa semana que eu fico, geralmente os programas são à noite, durante o dia tem sempre um contato, alguma pessoa, umas coisas tranquilas, aí eu passo de manhã da minha caminhada. Agora eu tive um exemplo muito bom em Porto Alegre.
Porto Alegre, eu fiquei numa parte hotel, caminhava de manhã no Parque da Redenção, cantando japa. Eu cozinhava para mim no horário que eu queria, assim, coisas, uma forma bem simples, e podia escrever, todo dia eu escrevia, e à noite então, eu achei que é um formato legal. Talvez daqui a um tempo, quando, sei lá, tiver um número tão grande, eu tenha que ter um escritório e começar a palestrar via Skype, porque vai facilitar, né? Então acho que vai acontecer isso, mas aquele contato direto com as pessoas traz uma inspiração diferente, né? Tem conversas assim, que você tem diretamente com as pessoas que eu achei muito interessante o Papa Novo, que todo mundo aprecia o jeito dele. Eu me lembro, logo que ele assumiu, uma coisa que me chamou muita atenção, ele disse o seguinte, que ele era jesuíta, né? E que ele gostava do cheiro das ovelhas. Ou seja, não é escritório, não é Vaticano, ele gosta do povão, né? E eu acho que isso é um pouco a nossa onda, a onda de Nityananda, né? Essa coisa de... Eu gosto também de me associar, de estar ali junto. Agora eu fico impressionado, eu vejo o trabalho que você está fazendo, eu vejo o trabalho que Jagadish, Atmananda lá no Rio, com Vedanta 108, eu acho muito interessante. E até quando eu tenho oportunidade, eu falo que tanto você quanto o Jagadish são os melhores sankirtaneiros do Brasil, eu acho. Francamente, eu acho que Sankta não é só vender livro de jeito nenhum, acho que é passar a mensagem e acho que essa ferramenta é muito valiosa, muito boa e talvez eu entre nisso. E eu não fui muito ligado a isso porque eu fiquei muito tempo bastante em Vrajabume, lá nunca teve internet. Então era, para mim a internet era sair de lá, era milhões de e-mails, eu ficava, não aguentava, eu não dei muita atenção para isso. Agora é que eu estou mais começando a entrar por conta do lapidar. Mas eu vejo, quando consegui postar algum videozinho, o alcance foi muito grande. Então talvez eu também consiga Que bom. Ficar mais quietinho no lugar fazendo um pouco isso. Vamos ver. E para encerrar, Maras, quais são os seus planos para o futuro próximo? O senhor pensa em se fixar em algum lugar ou criar algumas bases fixas? Que esse trabalho lapidar tem essa natureza bem soltinha, né? Mas o senhor pensa de repente voltar também a ter alguns projetos fixos, alugados, etc? Sim, eu tenho um grupo que eu tenho treinado e muitos já estão bem prontos, né? Para dar continuidade nessas reuniões. E eu tenho tentado atrair mais pessoas para criar um grupo maior e fazer algo mais, diríamos, profissional. Ao mesmo tempo, como o Brasil é tão grande, eu estou escolhendo 4 lugares, que eu ainda não vou divulgar. São 4 lugares que eu vou fazer um trabalho mais incisivo, né? Um deles é o Rio de Janeiro, a gente está lá com 16 lapidares, isso já é muita coisa, né? E é uma turma nova, e dessa turma nova do Rio, no máximo 10% estão ligados ao templo, são pessoas totalmente novas. Então acho que tem que dar atenção para isso. E eu quero fazer um número parecido de lapidar em mais 3 lugares e dar uma atenção maior nisso. E depois, com o tempo, se mais pessoas vierem, aí a gente vai introduzindo mais lugares e até que se um belo dia os outros templos, a ISKCON achar que é um programa que vale a pena e quiserem receber um tipo de treinamento, obviamente a gente pode contar com a ajuda de todo mundo. Eu imagino que se tivéssemos uns 10 fazendo o que eu estou fazendo, de formar grupos, acho que a gente em muito pouco tempo ia criar um capítulo novo na ISKCON com pessoas bastante interessantes e pessoas que eu acho que fazia a diferença daqui a 5 anos, 10 anos no movimento, um público com um outro estilo de compreensão do que é ser devoto. Uma coisa menos estereotipada, que eu me inspiro muito com a Acharya Deva e acho que a gente precisava sair da caixinha. Eu tenho falado muito, né, dessa coisa da caixinha, não sei se você já ouviu eu falar sobre isso, mas um voo que eu fiz, foi até pela Gol, aí eu vi uma revista, tinha uma entrevista com a filha do Nando Reis, que é uma menina legal, Sofia, ela deu uma atenção muito legal pra gente, quando a gente gravou com ele, visitou Nova Gokula, uma pessoa bem legal. E na reportagem, na entrevista, dizia que ela tem um programa na TV, acho que é no GNT, e ela também é atriz,
também estava fazendo filme. Aí o repórter pergunta, atriz ou apresentadora? Qual dos dois você gosta mais? Ela, não me bota numa caixinha. Aí eu falei, poxa, é isso. As pessoas legais, as pessoas mais antenadas, elas não querem caixinha. E tem mais um detalhe. Vida espiritual, a proposta é expandir a consciência. E às vezes a gente entende tão mal a vida espiritual e limita mais as pessoas, enchendo elas de regras. A gente sabe que as regras são importantes a partir do ponto que o paradigma da pessoa já mudou. Aí tudo bem, mas ficar insistindo em regras, se ela não entendeu os porquês, eu acho que uma coisa que não é nada atrativo, né? Então eu acho que a gente precisava rever um pouco alguns conceitos da nossa pregação e até rever o conceito do que é um devoto, né? O que a gente quer. A gente quer converter as pessoas no estereótipo. O que a gente vai ganhar com isso? Vai formar pessoas que vão pensar, que vão ter condições de liderar mais pessoas no futuro, ou vão ser aqueles replicadores de, sabe, de opiniõezinhas bitoladas, né? Então eu acho que o movimento nosso, ele tem tudo para explodir, mas a gente precisava sair um pouquinho dessa caixinha. E o curioso, nessa revista, eu vi a história da caixinha, uma coisa muito simplesinha e bobinha, mas como eu estava pensando em algo, estava pensando nisso, isso bateu para mim, a coisa da caixinha, falei, meu Deus, acho que é isso. E aí continuei a folhear a revista, na próxima reportagem, o que tinha? Os japoneses cultivando melancia em caixinha. As melancias ficavam quadradinhas. Eu não quero ser essa melancia quadradinha. Achei muito engraçado, né? Então é isso, eu acho que quanto menos a gente estereotipar um devoto, eu acho que mais fácil a gente vai passar a nossa mensagem e ao mesmo tempo, como eu disse no início, a filosofia védica não fala só de Bhakti, né? Então, se você quiser impor um nível de espiritualidade para uma pessoa que ainda não chegou lá, pode ser que ela se caricature e tente fazer que ela é isso, e a gente cria um grupo que, sinceramente, muitas vezes não é autêntico. Isso também me incomoda. Eu acho que se a pessoa entende que a meta é Krishna, mas eu tenho que praticar um pouco de Karma Yoga ou um pouco de Jnana Yoga, mas eu entendi que a meta é Krishna. Entendeu? Então, essa pessoa, ela merece nossos aplausos e ela não precisa fazer de conta que ela é alguém que ela não é, porque de alguma forma existe uma imposição de que todo mundo tem. Não, vamos devagar. Eu acho que qualquer pessoa que se filia a uma academia querendo malhar, fazer exercícios, talvez a primeira coisa que o personal vai dizer para ela, vai devagar. Não carrega mais peso do que você pode, não faz mais exercício aeróbico do que você é capaz, respeita o limite do seu corpo. Então acho que é isso também, a gente tem que respeitar um pouco mais e as pessoas vão desenvolvendo gosto e à medida que o gosto se manifesta, a espiritualidade amplia. Eu acho que às vezes a gente inverte, a gente prega que o gosto vai vir da austeridade e na minha vida pessoal eu vejo que é completamente o contrário. A austeridade, ou melhor, os votos e seja lá o que for, são um subproduto da experiência de um gosto superior, que é você estar com Krishna. Muito bem. Né? Eu vejo que é isso. Muito legal, Maharaj. Muito obrigado pelo seu tempo, sua presença aqui. Estamos aqui no paraíso dos Pandavas. Eu vou pedir para ele pegar a câmera e dar um girozinho de 360 para vocês terem ideia de onde nós estamos. Ok, Hare Krishna. Dá um girozinho. Um clima maravilhoso, um ventinho super agradável de montanha, 1.200 metros de altitude. Feliz da vida, ele vai dar até uma saída aqui agora. Hare Krishna! Om Jnanatimirandasya Jnanam Jana Shalakaya